no modo de apresentação. Tá bom. Bom, pessoal, bom dia a todos aí. Nós tivemos um pequeno intempéries e a gente tinha planejado uma outra aula e por alguma questão a gente teve que fazer uma adaptação, então eu peço desculpas para vocês aí pela surpresa da aula de biblioteca, mas de qualquer maneira eu acho que é uma apresentação que, cedo ou tarde, eu iria propor, que primeiro porque o tema às vezes gera um pouco de angústia em algumas pessoas, porque tem os mais jovens que chegaram aí e talvez tivessem trabalhado em algum serviço que não tenha um atendimento específico em dor pélvica, particularmente a da doença crônica. E uma outra questão importante é que nos últimos 2 anos aí da pandemia foram 2 anos importantes dentro dessa, eu não chamaria de especialidade, mas dentro dessa especificidade, porque foram definidas algumas questões de cunho teórico para definir algumas categorias dentro desse processo da compreensão da dor, mas que tem uma aplicabilidade clínica direta, que tem um vínculo específico com as maneiras de tratamento e como nós devemos fazer para fazer o tratamento dessas pacientes, além do tratamento das causas básicas ou estruturais que forem identificadas. Então, eu acredito que a ideia é trazer para vocês um update dessas informações e tentar transformá-las aí de uma maneira mais, ou ao menos que eu acho didática, para que vocês compreendam o que são essas denominações novas, como são tratados esses nomes, o que eles significam, do ponto de vista prático, como eles se apresentam clinicamente, como a gente pode identificá-los, e como a gente pode nortear o nosso tratamento, seja ele na unidade básica de saúde, seja ele em unidades intermediárias, seja ele no Hospital das Clínicas ou em outro serviço terciário, tá bom? Eu não estou vendo as pessoas, mas se vocês quiserem interromper, eu particularmente não me sinto mal se me interromper no meio, então fica à vontade, tá? Ou ao final, o que vocês acharem melhor. Bom, existem alguns pontos aí importantes que talvez a gente deva ter em mente e refletir a respeito da condição. Primeiro porque a prevalência é muito alta, né? Existe uma prevalência estimada aí de 10%, variando de 9% a 12%. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, né? E muitas vezes é uma dor, entre aspas, normalizada. Então, aquela paciente que fez uma cesárea, ou que fez um parto, etc., muitas vezes é tratada como, não, essa dor aí é normal, não tem muito o que fazer. Se estima que essa prevalência seja um pouco superior. Outro ponto importante é que mesmo após identificada a presença do sintoma dor, que muitas vezes pode ser a própria doença, e mesmo que você trate uma causa primária que você identifica ou que você acha que é ela, em 30 ou até mais vezes a dor ela retorna ou ela se mantém, né, independente dos tratamentos adjuvantes que você adiciona, tá? Então, ou seja, ela por si só ela pode persistir. Além do que, uma porcentagem aí significativa, mais ou menos 1/4, 1/5 das pacientes, a gente não identifica absolutamente nada que possa levar a dor do ponto de vista estrutural, ou que tenha alguma alteração detectável, seja ela por exames de imagem, seja ela por exames complementares ou dosagens bioquímicas e assim por diante, né? Ficam aqueles casos que ficam num limbo em que muitas vezes você não consegue objetivar a causa da dor. E isso causa uma angústia não só para o profissional, mas para o paciente também, né? E uma outra coisa importante que as pessoas, muitos têm um pouco de dificuldade para compreender isso, é que a dor crônica, ela é uma condição que por si só ela pode perpetuar independente da causa primária, independente de ter sido causada por endometriose, por DIP crônica, qualquer uma dessas condições, ela por si só pode ser uma doença primária. E aqui vem uma diferença porque nós fomos assim, nós aprendemos com a experiência e com o tempo de que dor é dor, né?
Mas não, na verdade, essa dor aguda que a gente sente quando a gente sofre alguma ofensa, bate numa porta, tem um beliscão na infância, qualquer coisa assim, essa dor, na verdade, é desejável. Essa dor ela é necessária para que nós tenhamos um tempo maior de sobrevivência. Então, ela é uma forma de aviso a determinados ou danos potenciais. E a gente acha que dor crônica nada mais é do que essa mesma percepção cronificada. Na verdade, dor crônica ela tem um envolvimento completamente distinto do sistema nervoso central, mesmo que use em algumas vezes, não todas, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, essas vias da dor, entre aspas, normal. Né? Então, a dor crônica, na verdade, é um processo fisiopatológico bem distinto, mais complexo e que tem mais redes de relacionamento do que a dor aguda. Né? E isso causa um pouco de confusão, inclusive para você fazer estudos, né? Para você definir metas de trabalho, metas de resultado. Bom, dentro da ginecologia, esse slide eu vou passar rapidamente, porque eu acho que ele é conhecido por muitos, mas ainda hoje dor é um elemento importante. O que a gente tem visto nos estudos epidemiológicos é que essa importância no cenário da ginecologia, ela tem aumentado. Então, a taxa de consultas ginecológicas por dor tem aumentado com o tempo. Elas aí, as últimas estatísticas mostram em torno de 10 até 30% de todas as consultas ambulatoriais. Uma taxa significativa aí das laparoscopias. Essa taxa ela tem se mantido estável porque tem se aumentado a disponibilidade do procedimento em outros locais, mas do ponto de vista, se nós estivéssemos num local ideal, a taxa de laparoscopia estaria reduzindo, porque nós chegamos a um período em que nós fazíamos 90%, 100% de laparoscopia para pacientes com dor pélvica crônica. Hoje essa taxa chega em torno de 18%, 19%, alguns serviços que atendem o público mais geral chegam a 12%. Né? Então essas taxas elas tendem a ficar estáveis por essa questão de reduzir o número de laparoscopia necessária para o diagnóstico da dor pélvica crônica e o aumento da disponibilidade do método em outros locais, então isso acaba tendo um equilíbrio. De qualquer forma, a dor crônica ela é responsável ainda por uma boa parte das esterectomias realizadas não só no Brasil, mas no mundo todo. Se você pensar que no Brasil nós temos uma taxa aí de quase 2 milhões de procedimentos nos últimos 10 anos, né? Se você considerar 15% são de pacientes com dor crônica, e qual o importante disso? Se ela fosse terapêutica, né, a gente poderia até julgar que fosse um procedimento necessário, mas de fato a esterectomia, ela na maioria das vezes, ela não é terapêutica para a condição de dor crônica e muito pelo contrário, ela aumenta, ela é um fator de risco adicional para perpetuação, para piora do sintoma de dor crônica, né? Então esse número ele chega a ser abusivo, chega a ser um número muito grande, muito aquém do desejado, né? E uma outra coisa importante é que o tempo médio aí das pacientes terem sintomas e elas chegarem a um serviço em que vai dar um encaminhamento relativamente adequado do processo de diagnóstico e no processo terapêutico, porque muitas vezes a gente não tem um diagnóstico específico, esse tempo aí ele é superior a 7 anos, né? Então, veja, eu não estou dizendo aqui há quanto tempo a paciente queixa, eu estou dizendo há quanto tempo a paciente demora para chegar a um serviço em que ela consiga fazer uma avaliação, digamos assim, mais organizada de investigação e de proposta terapêutica da sua condição. Bom, existem algumas questões aí relativas à definição e fatores de risco, que talvez valha a pena falar brevemente. Com relação à definição da dor crônica, pélvica crônica em si, é relativamente fácil, ela tem aí 2 elementos que são importantes, na verdade 3, né? Um é a própria dor, a localização da dor, e a gente considera aí potencialmente dor pélvica
aquela que está localizada abaixo da cicatriz umbilical, da região umbilical, principalmente na região inferior do abdômen, no hipogástrio, ou mesmo na pelve, na área da pelve e do períneo. Qualquer condição ali pode ser encarada como dor pélvica. Um outro quesito importante é temporalidade, com relação ao tempo. Esse período ele é arbitrário, tá? Hoje ele está como 6 meses na maioria das entidades e das associações que trabalham com isso, então a recomendação é considerar 6 meses do ponto de vista científico, tá? Do ponto de vista clínico, esse não é um termo adequado. Pessoal, só um minutinho, vou fechar a porta aqui. Então, do ponto de vista, como eu estava dizendo, do ponto de vista científico, 6 meses parece ser a melhor proposta, mas do ponto de vista clínico, pelo fato desse critério ser um tanto quanto arbitrário, o ideal seria a gente avaliar outros quesitos, por exemplo, que nós vamos comentar um pouco à frente, de sensibilização central, etc., diminuição de limiares periféricos de dor, mas isso é difícil na prática do dia a dia. Então, a recomendação é você usar o bom senso na clínica do dia a dia. Se você vê que o paciente tem um sintoma que está há 4 meses e ele vem se intensificando, ou ele atrapalha muito a qualidade de vida do paciente e está associado a uma diminuição percebida do limiar de dor dela, você pode avaliá-la como se fosse dor pélvica crônica, independente do período temporal. Tá? Então, essa definição de 6 meses, como eu disse, ela é arbitrária e ela deve ser usada estritamente para pesquisa. Do ponto de vista clínico, você tem aí uma margem aí de 3 a 6 meses. Menos de 3 meses, principalmente para as dores cíclicas, é muito complicado você falar que já houve cronificação. Pode acontecer do ponto de vista fisiopatológico, mas ela não é muito comum, tá? E que de uma forma ou de outra, o terceiro elemento é que de uma forma ou de outra isso causa uma certa repercussão negativa na vida da mulher. Então, o próprio fato dela estar procurando um médico ou profissional para que ela tenha uma melhora para a dor, provavelmente isso já indica uma certa repercussão negativa. Do ponto de vista cíclica e acíclica, ambas podem ser consideradas dor pélvica crônica, tá? E aqui é só colocar uma questão curiosa, é que quando a gente fala da dor cíclica, as pessoas pensam imediatamente na dismenorreia ou na cólica menstrual. Mas quando a gente, na definição bruta de dor crônica, cíclicas ou periódicas são aquelas que apresentam uma relação cíclica, mas não necessariamente com o ciclo menstrual. Tá? Na mulher, a dismenorreia, a cólica menstrual, é realmente a mais frequente, mas, por exemplo, o intestino irritável, a síndrome de dor de origem vesical, né, elas também podem aparecer de maneira periódica ou cíclica, e elas não têm esse aspecto de aciclicidade. Tá? Então, era só para lembrar que não é só a cólica menstrual que é considerada dor cíclica. E aí eu listei aqui embaixo alguns elementos que são considerados fatores de riscos e é praticamente unânime que menacme, a idade reprodutiva, é o principal fator de risco. Não se sabe muito bem ao certo qual é o motivo, existem até alguns estudos socioepidemiológicos avaliando isso, mas a prevalência de dor pélvica ela reduz significativamente após a menopausa, né? E curiosamente também ela é baixa abaixo antes da puberdade. Então, ela é uma condição, uma doença típica da idade reprodutiva. E dentro deste grupo de pacientes, tem algumas que têm um risco maior de desenvolvimento de dor pélvica crônica, independente das patologias de base. Então, a presença de dismenorreia primária, ou seja, aquela pessoa que tem dismenorreia desde os primeiros anos aí, após a menarca, essa paciente por si só, ela tem um risco maior de desenvolver dor pélvica crônica. A gente acaba associando muito a dismenorreia à endometriose, mas a dismenorreia é um elemento que pode predispor a qualquer dor pélvica
crônica ou a qualquer dor crônica na mulher. Então, para vocês terem uma ideia, a mulher que tem cólica menstrual desde a idade, desde muito jovem, ela tem maior chance de ter fibromialgia no futuro, ela tem maior chance de ter dor pós-operatória crônica no futuro, ela tem mais chance de ter enxaqueca no futuro, e assim por diante. Então, parece que a dismenorreia hoje ela está se mostrando aí um elemento preditor de condições fisiopatológicas no sistema nervoso central, tá? De elementos que podem moldar como essa paciente vai responder a eventos futuros e como isso vai ser representado do ponto de vista dor. Então, o dismenorreia é um elemento importante que ele deve ser valorizado e, de preferência, ele deve ser aliviado ou abordado no início do aparecimento, tá? Não muito tempo depois. Baixa escolaridade, né, também está relacionada a maior percepção de dor e maior dificuldade em diagnóstico, muito provavelmente porque há uma dificuldade em expressar exatamente a percepção de dor e outros elementos associados. Histórias de abuso e violência, sejam eles física, emocional, psíquica ou sexual. Então, eles também associam-se a maior frequência de dor crônica. Transtornos do humor, o mais comum deles é a ansiedade, principalmente a ansiedade generalizada, mas a depressão também favorece o aparecimento de dor. Outras questões, do tipo transtornos borderline, etc., também são associados a maior frequência. Tabagismo, etilismo e drogadição. Vejam que nos estudos eles não identificam exatamente um motivo fisiológico, tá? Por que essas condições levariam, mas aparentemente parece que o que leva à dor crônica, ou que está associado à dor crônica, é essa característica de adesão, de vício a determinadas condições. Esse é o elemento, na verdade, que favorece o elemento de risco, ou o marcador de risco para o desenvolvimento de dor crônica no futuro, e não exatamente o tabagismo, ou exatamente o etilismo, ou exatamente a drogadição. Tá? Então, a adicção parece ser o elemento que é o fator de risco em si do desenvolvimento de dor crônica no futuro. Bom, do ponto de vista fisiopatologia, esse slide pode parecer um pouco complexo, mas ele é relativamente simples. Eu vou tentar dar uma dissecada nele para a gente conseguir entender os tipos de dor, que esses são conceitos novos que foram firmados agora nesses últimos 2 anos. Tá? É provável que a gente tenha mais alguns conceitos nos próximos anos, que estão sendo estudados aí, principalmente pelo IASP, que é a Sociedade Internacional para estudar a dor. Mas, por enquanto, o que temos é essas 3 condições de dor. Bom, via de regra, o que a gente conhece é a injúria tecidual, por qualquer motivo, qualquer processo, pode ser um processo inflamatório, mediado por calor, por pressão ou por alguma substância química. Isso aí estimula alguns nociceptores que tem na pele, né, ou em outros órgãos, como o osso, ou uma parede de uma determinada víscera do intestino ou da bexiga, etc. Isso caminha por um axônio, que está na periferia, cujo neurônio, a gente chama de neurônio primário, fica num gânglio aqui perto da medula espinhal. Ele manda um outro axônio, ou dendrito, que se conecta a um segundo neurônio, que é chamado neurônio secundário, que está dentro da medula espinhal, e esse se conecta superiormente com outros neurônios, principalmente o terciário, que está aqui dentro do tálamo. Esse é responsável pela percepção de dor, tá? E isso também tem conexões com o córtex, onde você vai ter a localização e as percepções emotivas relacionadas à dor. Então, se o evento periférico ele chega a todo esse ponto, se ele começa lá na periferia, no nosso setor, e segue até as vias superiores, tálamo e mesmo córtex cerebral, essa dor ela é chamada de nociceptiva, que é essa primeira bolinha que tem aqui. Ó. Então, isso é a dor nociceptiva. Tá?
Bom, mas vejam que o estímulo ele pode chegar lá não só pela deflagração de um evento no nociceptor. Se o evento é deflagrado em qualquer parte do nervo periférico, que não o nociceptor, veja, o nociceptor não foi acionado, ele não foi estimulado, um exemplo típico, quando a gente bate o cantinho do braço numa porta, ou quando a gente dá um nó naquela cesárea, eu não vou falar cesárea, porque o pessoal da obstetrícia vai ficar bravo, né? Na esterectomia, você vai lá e dá um nó e aperta o nervo ilipogástrico e linguinal, você está estimulando diretamente a fibra neural. Quando acontece isso, o que nós temos é uma dor chamada dor neuropática, tá? Então, é essa segunda bolinha aqui de baixo, a dor neuropática. Veja, então, a dor neuropática, ela não depende do estímulo do nociceptor, tá? Ela depende de uma instabilização temporária ou permanente ou prolongada da fibra neural em si, tá? Não do nociceptor periférico. E existe hoje, já sabido, um terceiro tipo de dor, que é uma dor que ocorre em vias que não estão no sistema periférico, ou seja, ela não é nociceptor e ela não é nervo periférico. Ela acontece dentro do sistema nervoso central. Tá? Quando ela acontece nas vias ascendentes, nas vias que estão indo em direção ao tálamo, ainda se dá a definição de dor neuropática central, tá? Porque ela é, de fato, em origem em algumas fibras neurais que ascendem e levam o estímulo até o tálamo. Porém, hoje já se sabe que existe uma quantidade muito grande de fibras que caminham, principalmente nessa região aqui, ó, que são os núcleos amidalianos do lobo temporal, que descendem. Eles descem. E esses estímulos descendentes, tonicamente, eles têm uma característica inibitória. Então, eles inibem a percepção de dor nas pessoas. Tá? O tônus, esse estímulo inibitório, ele é tônico. Pessoas que têm deficiência nesse mecanismo modulatório e inibitório, elas têm uma facilitação à progressão do estímulo doloroso, ou seja, a ascensão do estímulo doloroso. Seja ele oriundo do nociceptor, seja ele oriundo da fibra nervosa periférica. Tá? A esse tipo de dor, a esse tipo de, vamos chamar assim, de defeito que leva ao aumento da percepção de dor, é chamado de dor nociplástica. Tá? Esse é o conceito mais novo que existe aí no mercado, digamos, né? Porque ele tem implicações terapêuticas significativas. Então, esse é o terceiro elemento de dor. Então, resumindo, a gente tem aquela dor que é a tradicional, digamos assim, que é a que a gente conhece, que é a nociceptiva, que depende da estimulação do nociceptor periférico, que pode estar localizado em qualquer local, seja ele numa víscera, seja ele na pele, no músculo e assim por diante. Aquela dor neuropática, que é a dor que é oriunda de um estímulo da fibra neural, né? No nosso caso ginecológico, mais comumente periférica, mas existe casos centrais, né? No sistema nervoso central. E o outro mecanismo, que é a dor nociplástica, que é aquela que está associada, na verdade, a uma redução do tônus inibitório que modula a percepção de dor. Tá? Então, existem essas três, e, curiosamente, elas podem se combinar de todas as maneiras possíveis. Então, no nosso meio particularmente, a endometriose é uma doença muito curiosa. Ela, particularmente, ela pode ter os três componentes. Então, a lesão periférica pode gerar um processo inflamatório local que estimula os nociceptores da pelve ou do peritônio parietal e assim por diante, ou da parede de determinadas vísceras e levar a uma dor nociceptiva. Ela pode envolver terminação nervosa, por exemplo, do plexo sacral, né, das raízes sacrais, e levar um componente neuropático. E ela pode, com o tempo, também deflagrar algumas mudanças epigenômicas dentro do sistema modulador de dor,
e causar um processo, uma falha no processo inibitório de percepção e, consequentemente, está associada à nociplastia. Tá? Então, esse é um exemplo de uma doença que pode, por exemplo, conter esses 3 componentes. Existem outros componentes que estão sendo estudados, por exemplo, as dores de origem psicogênica. Elas não encaixam exatamente em nenhum dos pontos aqui, existem algumas críticas de como interpretar uma dor psicogênica ou não, como categorizá-la, mas só para vocês terem uma ideia, uma das dores mais importantes que existem no mundo, a mais intensa conhecida, é perda de filho, né? Como assim? Dói no corpo, né? Não é mentira do paciente, é realmente uma percepção de dor intensa, mas onde ela se origina aqui, né? E como ela poderia ser classificada, quais são os mecanismos envolvidos, etc. Existe trabalhos nessas sociedades já trabalhando com uma ideia de uma hiperatividade do sistema modulador excitatório, tá? Que também existe, mas ele é menos efetivo porque ele é menos tônico, né? Então se conhece menos sobre ele, mas existe uma parte excitatória do sistema modulador descendente e potencialmente é ele que está envolvido nesse processo da dor, entre aspas, psicogênica. Eu estou colocando entre aspas porque não há um consenso nos grupos que a gente tem participado aí, e provavelmente não vai ser esse nome que vai ficar, tá? Mas é um conceito distinto e que ele não se enquadra muito bem em nenhum desses 3 aqui que eu apresentei para vocês. Bom, de qualquer maneira, é sempre importante a gente colocar alguns sinais e sintomas de alerta, porque eles são importantes para as pessoas, vamos dizer assim, não comer bola, ou não deixar passar elementos importantes que podem culminar com o encurtamento de tempo de vida do paciente, né? Eles atrapalham a sobrevida do paciente. Esses aqui são os elementos mais importantes hoje que devem ficar na mente de todos aí, de redobrar um pouquinho a atenção, ficar muito cuidadoso para evitar perder diagnóstico que interferem diretamente na sobrevida. Então, pacientes com mais de 50 anos ou após a menopausa, principalmente se tem história de tabagismo aí, de TU de repetição, ficar atento. Hematúria e hematoquesia, né? A gente trabalha com um grupo de pacientes aí que tem endometriose profunda, a gente tem um centro grande aí de endometriose, então acaba tendo uma porcentagem maior, mas via de regra no atendimento diário são elementos importantes para ficar atento. Perda de peso significativa, o que significa aí mais ou menos 10% da massa corporal em menos de 6 meses, desde que a paciente não esteja fazendo regime, isso é uma perda muito significativa. Presença de massas abdominais ou pélvicas, exposição prévia à quimioterapia e ou radioterapia, progressão rápida da dor em curto espaço de tempo, né? Uma paciente que vinha assintomática, de repente agora faz 4 meses que ela tem muita dor, então isso é algo estranho que precisa ser levado em consideração. História familiar prévia de câncer ou doença inflamatória, principalmente as doenças intestinais, né? E um agravamento de sintomas psicológicos, principalmente se ela já faz tratamento ou já tem antecedente de doença moderada ou severa, e sempre investigar a ideação suicida. Tá? Então, existe uma porcentagem significativa de pacientes com dor moderada ou intensa que tem ideação suicida, essas pacientes precisam ser avaliadas agudamente, porque realmente elas correm o risco de suicídio. Então, esses elementos têm que estar, acho que, na cabeça de todos, para evitar qualquer desconforto. E do ponto de vista identificação de causa, a gente já viu um pouquinho de mecanismo fisiopatológico, daqui a pouco eu falo um pouco dos sintomas, mas existem muitas causas associadas aí, ou que se propõem como possíveis causas de dor crônica. Se a gente for pensar em todos ou discutir uma por uma, são muitas, né? Tem mais de 100 aí, proposições. Então, talvez o mais importante seja a gente pensar em grupo quais são as mais frequentes e, com base nisso, a gente vai conseguir fazer diagnóstico aí de 85% das causas de dor pélvica crônica, tá? Identificáveis, veja bem. Dentre as intestinais, acho que vale a pena pensar nessas que estão aí: constipação, intestino irritável, as doenças inflamatórias e câncer. Lembrando que constipação normalmente dá uma dor muito leve, dificilmente você vai ter uma paciente que a constipação é a causa principal da dor dela num serviço terciário, né? Então isso vai ser mais comum no serviço primário.
Elas perfazem aí 1/3 das causas identificáveis, as causas intestinais. As causas urinárias, elas perfazem mais 1/3 aí. Então, os representantes mais comuns são a bexiga dolorosa, história de radioterapia pélvica prévia, câncer urinário. O pessoal coloca alguns nomes, por exemplo, síndrome uretral. Se você for na literatura, existem algumas dificuldades em entender o que exatamente é síndrome uretral, né? ITU, por exemplo, ITU de repetição, mas são associações fracas do ponto de vista dor crônica. Elas se associam, mas fracamente, tá? Exceto cistite intersticial, mas com os dados que tem hoje, eventualmente a gente discute um pouquinho lá no final, mas aparentemente, intestino irritável, bexiga dolorosa, não são condições primárias desses órgãos. Na verdade, elas são repercussões clínicas de doenças centrais que repercutem em sintomas num determinado sistema, no caso gastrointestinal e urinário, mas que, na verdade, não são doenças primárias dessas regiões, né? Bom, da ginecologia, envolve em torno de 25, 1/4% das condições identificáveis. A endometriose é a mais frequente, mas muito provavelmente porque doença inflamatória pélvica como causa de dor crônica ainda é negligenciada no país, muito provavelmente ela é a causa principal, mas existem outros, adenomiose, câncer, etc. Tem a neuropática, que ela é muito importante, seja ela por neuropatia, principalmente num país como o nosso, que tem uma taxa de cirurgias abdominais grande, principalmente cesárea e esterectomia, e um elemento muito frequente que a gente esquece, principalmente naquela paciente do climatério, paciente obesa, etc., é diabetes, gente. Então, o diabetes ele pode causar dor neuropática, não só aquela síndrome mão-pé, né, de periferia que a gente aprende no livro, mas ela pode causar dor neuropática de origem visceral, inclusive. Então, o diabetes precisa ser rastreado nessas pacientes e tem um grupinho que é maior risco aí. Tá? Tem aquelas causas que a gente só encontra, são as musculares e algumas psicogênicas. Existe uma dificuldade na literatura da gente estabelecer uma relação causal com elas, mas elas existem, estão aí e são identificáveis, que são as condições miofaciais, os pontos gatilho, espasmo dos músculos do assoalho pélvico, somatização, ansiedade, depressão e assim por diante, né? E uma coisa interessante é que uma quantidade grande de pacientes aí, elas vão ter todas essas condições, ou várias dessas condições, na mesma história clínica, né? Então há uma sobreposição grande, o que indica para a gente que muito provavelmente o elemento fisiopatológico mais importante não necessariamente é uma dessas regiões, mas ele pode ser, por exemplo, o sistema nervoso central. Tá? Aqui, veja, não está incluído aqui nenhum deles, né? Bom, então, assim, resumindo, algumas coisas importantes que a gente precisa ter em mente é que o mecanismo fisiopatológico ele precisa estar sempre em mente. Então, a gente sempre pensar se a gente identifica um elemento periférico, então isso a gente consegue com alguns exames, exame físico e etc., da dor nociceptiva. Se existe algum componente neuropático ou alguma associação possível, por exemplo, procedimentos cirúrgicos que envolvem algumas regiões neurais, lesões em regiões próximas a plexos, no nosso caso sacral, por exemplo, né? E as lesões, as dores possivelmente nociplástica, que existem alguns critérios clínicos que eu vou passar para vocês. Lembrar de doenças de base, quais são as mais frequentes, e tê-las em mente, ter uma ideia de quais são os sintomas mais prevalentes para cada uma delas, e algumas condições associadas ou facilitadoras que elas precisam ser identificadas, muitas vezes elas são difíceis de lida, mas talvez isso é o elemento principal que faça nós temos uma grande necessidade de uma abordagem interdisciplinar. Então existem vários elementos aí que interferem na percepção de dor, interferem negativamente e que precisam ser abordados nesse grupo de pacientes. Bom, do ponto de vista da dor neuropática, não precisa decorar isso não, isso é só uma característica, depois ele tem na internet esse instrumento, para aquelas pessoas que não estão muito habituadas a trabalhar com dor crônica, existem alguns instrumentos muito simples que naquela paciente que você suspeita que possa ter uma dor de origem neuropática, você faça alguns questionamentos relativamente simples. Esse instrumento chama DN4, eu particularmente acho ele o mais simples de todos,
né? O HC exige, mas exige um outro para a gente poder fazer liberação de medicamento de alto custo, mas esse eu acho extremamente simples, e para o consultório do dia a dia ele tem uma sensibilidade muito boa. E se a paciente responder mais de 4 itens aqui, 4 ou mais itens, muito provavelmente ela tem um componente de dor neuropática, então isso pode ajudar vocês a fazer o diagnóstico e a implementar terapia dirigida para essa condição, tá? Que a gente vai ver logo em seguida. Então esses são alguns elementos que sugerem dor neuropática. E o que está definido agora nesses últimos 2 anos vem de encontro à nociplastia, que nada mais é do que um processo que está diretamente relacionado a um elemento fisiopatológico chamado sensibilização central, que significa alterações bioquímicas, alterações genotípicas, epigenômicas, dentro do sistema nervoso central, que fazem com que a pessoa tenha uma maior, entre aspas, uma maior reatividade à percepção de dor, uma facilitação do caminho ascendente do estímulo neural e, eventualmente, um comprometimento do sistema inibitório. Tá? Existem alguns instrumentos que têm sido propostos, esse é um deles, e que, se vocês perceberem, ele acumula 100 pontos, né? São 25 questões que variam aí de 0 a 4, mas veja, ele é longo, para ficar aplicando isso no dia a dia, talvez mais em centros especializados como o nosso, mas se você tiver mais de 40 pontos aqui, ele sugere fortemente sensibilização central, tá? Mas existe uma tendência internacional, está sendo conduzido um trabalho no mundo inteiro, que está tentando validar um instrumento mais simplificado, tá? Que é um instrumento que tenta verificar se a paciente tem potencial nociplastia ou não. Os sintomas mais típicos, aí o grupo de sintomas, bom, começando que não existe nenhum patognomônico, tá? Mas existe um grupo aí que são chamados aí bad feelings, né? Que são esses que estão na segunda linha aí da apresentação. Esses são, digamos assim, os mais frequentes no paciente. Então, a primeira coisa para suspeitar de nociplastia é aquela paciente que apresenta distúrbio do sono, fadiga crônica, ansiedade, tem queixa de múltiplos sintomas, principalmente tontura, náusea, labilidade emocional, tem percebido problemas cognitivos, esquecimento e assim por diante. Então, esse, digamos assim, é a paciente-chave aí, é a paciente que você vai começar a suspeitar de uma nociplastia. Tá? E depois tem alguns outros sintomas que aparecem e que são sintomas que provavelmente estão associados à sensibilização central. Vejam que sintomas vesicais urinários, como enchimento vesical, micção, extensão, esvaziamento retal, dispareunia, vulvodínia, alodínia, ponto de gatilho em músculo pélvico, dor após a micção, defecação, que são típicos de bexiga dolorosa ou intestino irritável, dor após atividade sexual persistente, que a gente suspeitava de associação com varizes pélvicas, né? E outras condições de dor crônica, como aqui embaixo, disfunção temporomandibular, inclusive, uma série de outras. Vejam que hoje elas estão sendo considerados sintomas típicos de sensibilização central e não mais sintomas que sugerem doença naquele órgão de base. Tá? A presença de... Tem duas propostas. Uma proposta é considerar a presença de 5 ou mais desses elementos. Outra proposta é considerar 6 ou mais desses elementos. Ou seja, se a paciente tiver a presença de pelo menos 5 desses aí, qualquer que seja, muito provavelmente se trata de nociplastia e ela merece receber o tratamento para alívio sintomático, que é o tratamento adjuvante, que é o que a gente vai falar. Então, esses são uma proposição. Pode ser que o ano que vem a gente defina que, na verdade, esses elementos não são só esse, precisa de mais, ou que o instrumento não foi bom, mas aparentemente esse instrumento ele consegue ter uma relação intensa com o resultado clínico e terapêutico posterior.
Bom, e do ponto de vista da modalidade terapêutica, a gente tem dois grandes grupos aí, as farmacológicas e as não farmacológicas, né? Dentre as farmacológicas, a gente tem muito dado mostrando que os analgésicos, principalmente anti-inflamatório não esteroidal, mesmo de pirona, os antidepressivos e os gabapentinoides, eles são efetivos do ponto de vista adjuvância, né? Então eles ajudam muito, embora eles tenham uma certa particularidade de cada um deles, que eu vou falar em breve. E outras drogas, elas têm algumas com potencial efeito, mas tem umas com efeitos potencialmente mais danosos, que não deveriam ser utilizadas. E nós temos as condições não farmacológicas, e o que a gente mais tem de informação na literatura é a respeito de fisioterapia, acupuntura e terapias psicológicas aí variadas, que tem efeito bom no alívio sintomático. Existem outras modalidades, mas os dados eles são dados assim em pouco volume, em qualidade um pouco questionável, então fica difícil a gente traçar outras orientações com relação a outras modalidades, mas elas são sempre bem-vindas a priori. Bom, via de regra, então, esse é um slide que tenta resumir o que se pode fazer para cada uma das pacientes e o que eu devo indicar para cada uma delas. Então, vamos pensar nessas três primeiras, que foram aquelas que a gente já sabe que está bem definido na literatura. Então, a dor nociceptiva, a dor central, que seria a dor nociplástica, esse slide aqui foi confeccionado antes de se considerar isso, e a dor neuropática. Existem outras, psicossociais, aqui talvez entraria aquela psicogênica que eu disse, de perdas de filho e assim por diante, né? E as dores motoras, que são outras lesões medulares, algumas outras coisas. Veja que tem duas faixas aí, né? Faixa A, faixa B. A faixa A são terapias não medicamentosas, né? Não farmacológicas, e a faixa B, as terapias farmacológicas. Vejam que na faixa A tem um elemento que se repete em praticamente todas elas, se vocês perceberem, é exercício físico, tá vendo? Exercício, 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 exercício. O exercício físico ele deve ser recomendado em 100% das pacientes. É óbvio que, no início, algumas pacientes têm dor ou agudização da dor, então isso deve ser levado em consideração, mas ela deve ter como meta fazer atividade física. Atividade física é o único elemento conhecido hoje que é capaz de modificar de maneira duradoura o limiar de dor das pacientes. Tá? Então, elas devem ser estimuladas a fazer atividade física e, de preferência, progredir para uma atividade física mais intensa, porque é ela que vai estar associada a uma mudança definitiva no limiar de dor dessa paciente, tá? Para melhor. Então, esse é um elemento chave, todas precisam ser estimuladas, precisam ser convencidas a fazer. Não é muito fácil, não, mas tem que fazer. Depois, uma segunda faixa, que são os tratamentos farmacológicos. Do ponto de vista dor nociceptiva, veja que a gente tem algumas opções. Analgésicos tópicos, os anti-inflamatórios não esteroidais, e duas opções aqui que estão caindo em desuso. Os bloqueadores de canal de sódio, que nada mais é, por exemplo, do que lidocaína, xilocaína, etc. E os opioides, e vocês vão ver por quê em breve. Tá? Então, esses dois elementos de baixo eles deveriam ser evitados. Mas os analgésicos tópicos e os anti-inflamatórios não esteroidais, incluindo aqui a dipirona, eles poderiam ser usados por tempos relativamente curtos, porque eles têm um potencial efeito benéfico. As dores nociplásticas, elas se beneficiam muito de antidepressivos, basicamente de duas classes, aí, os tricíclicos e os inibidores seletivos aí de noradrenalina e serotonina. Né? E as neuropáticas, a gente sabe que eles se beneficiam também dos antidepressivos tricíclicos, mas esse slide é de um grupo europeu, então, assim, eles, na Europa e na América do Norte, eles já definiram que gabapentinoides são superiores, isso já é sabido, tá? Então, eles incluem aqui os gabapentinoides como melhores opções para dores de origem neuropática, né? Embora possa ser utilizado qualquer uma dessas outras condições. E a psicogênico-psicossocial, veja que tem uma origem muito parecida com a nociplástica, embora não seja exatamente igual, mas que aparentemente as mesmas classes de drogas sejam efetivas para esse grupo. Bom, do ponto de vista anti-inflamatório não esteroidal, brevemente, eles devem ser usados por curto período de tempo,
Uma coisa importante, a paciente que tem componente neuropático, ela deve evitar usar anti-inflamatório não esteroidal, porque ele piora o limiar periférico do nociceptor. Então, ou seja, em médio prazo, aí, quando eu falo médio prazo é 2 meses, essa paciente pode ter piora do limiar de dor se ela ficar usando anti-inflamatório. Pacientes que fazem uso de inibidor de enzima de conversão de angiotensina, etc., elas devem evitar o uso de anti-inflamatório, pacientes que têm dispepsia e algumas outras coisas. Né? E uma outra coisa importante a saber é o seguinte: se você prescrever por mais de uma semana para alívio de dor crônica, você precisa saber que os efeitos são praticamente iguais ao placebo. Tá? Então, menos de uma semana, ou para as crises de dor, ele tem um efeito adicional, mas mais de uma semana de uso, ele tem efeito idêntico ao placebo, com um agravante. A taxa de efeito colateral é significativamente maior, então ele não deve ser recomendado para uso prolongado, que seria uma semana o limite. Tá? Os antidepressivos, como eu citei anteriormente, existem várias classes, mas existem duas que a gente tem uma aparente melhor associação com o tratamento de dor, que seriam os antidepressivos não seletivos, e aí entra a amitriptilina e nortriptilina, que a gente mais utiliza. O problema são esses efeitos colaterais, eles são frequentes, né? Muitas vezes são impeditivos da terapia, mas se a paciente persistir em torno de 30, 60 dias, eles tendem a aliviar os sintomas. Tá? Da mesma forma, os outros, que são inibidores, são os duais, que são os inibidores seletivos aí. Curiosamente, a gente tem observado que os inibidores duais de serotonina e norepinefrina, noradrenalina, no caso a gente tem como representante a Venla e a duloxetina, eles têm um perfil de melhora clínica melhor do que os outros, que são inibidores seletivos de serotonina apenas, tá? Então, aparentemente, essa classe de drogas parece ser superior à anterior. Existem algumas questões diferentes aí, por exemplo, o grupo de pacientes que tem a depressão como elemento principal na causa de dor ou da ansiedade, eles se beneficiam também dos inibidores seletivos de serotonina. Mas aquela paciente que tem a depressão ou a ansiedade como um elemento, digamos assim, satélite da dor crônica, essa paciente não se beneficia da adição dessas drogas. Tá? Então, essa distinção clínica entre o que é decorrente, o que é causa e o que é consequência da dor, muitas vezes ela te ajuda a fazer uma escolha melhor de qual droga vai usar. De qualquer maneira, essas duas classes são as classes mais utilizadas aí na nossa lida do dia a dia. Esse aqui também eu não vou discorrer sobre esse slide inteiro, mas é para mostrar para vocês que, basicamente, essas dores neuropáticas, elas têm aí uma variação, dependendo do guideline que você usa, uma bagunça aí de quem que é, se eu uso mais gabapentina, pré-gabalina, ou se eu uso antidepressivo tricíclico, ou se eu uso venlafaxina, ou se eu uso duloxetina. De fato, assim, Estados Unidos, Canadá, Europa, já está definido de que os gabapentinoides são mais efetivos. Tá? Mas, via de regra, pessoal, as diferenças de resultado clínico elas são pequenas. Tá? Então, como a diferença de custo ainda é grande entre elas, basicamente tanto faz você usar mitriptilina, você usar nortriptilina, você usar venlafaxina, duloxetina, gabapentina ou pré-gabalina. Tá? Mas se a gente for muito rigoroso do ponto de vista científico, os gabapentinoides eles vêm em primeiro lugar, os antidepressivos duais vêm em segundo lugar e os antidepressivos tricíclicos vêm em terceira condição. Tá? Bom, do ponto de vista dor neuropática, vocês podem dar um print na tela, depois eu posso mandar para vocês. Essa é a recomendação mais recente aí, que é de 2019, das doses de primeira linha para tratamento de dor neuropática, o que a gente tem de opção. Primeira linha, qualquer uma dessas três, então gabapentinoides, tricíclicos e os inibidores duais. Então,
esse grupo, e nessa dose que está prescrita aí, tá? A recomendação é que sempre comece em dose baixa, principalmente por conta dos efeitos colaterais, e a dor tem uma característica, a dor responde a doses muito baixas de drogas, e ela tem uma resposta chamada bell shape. Às vezes você aumenta muito a dose, a paciente para de ter resposta clínica, tá? Então, sempre começar com dose baixa. Eles colocam como segunda linha o uso de opioides e alguns tratamentos tópicos, mas isso deve ser visto com cuidado e por tempos pequenos, e principalmente para pacientes que têm dores de origem neuropática, então isso que tem dores associadas a câncer. Então isso não se dá muito bem ou muito frequente no nosso ambulatório, mas é uma condição que pode aparecer em outros ambulatórios, no ambulatório de oncologia, etc. Então, nesse grupo, os opioides eles têm assim, uma participação um pouco maior, mas deve ser vista com cuidado. E do ponto de vista da nociplastia, essa também é uma referência nova, mostrando aí um consenso brasileiro, inclusive, do que se pensa em primeira linha e segunda linha para essas dores nociplásticas. Veja que duloxetina assume a primeira posição aí, a gabapentina, o gabapentinoide a segunda, e os antidepressivos tricíclicos numa terceira opção. Mas é muito mais por uma questão de dado que tem disponível hoje na internet, a gente, ou no mundo aí, no contexto de ciência, mas nós não sabemos se isso vai se manter assim, se novas classes vão surgir, já existem estudos com outras classes de drogas aí, que têm um potencial sucesso no tratamento da dor nociplástica, então essas drogas elas deveriam estar no rol aí, ou no grupo de opções para lidar com essas pacientes que apresentam dor nociplástica. Tem um apelo grande hoje para os canabinoides, então a gente tem visto algumas empresas já vendendo o canabinoide, mas o potencial é muito interessante, realmente é bom, mas a gente tem algumas preocupações, porque não se sabe qual dose usar, qual componente que deve se usar, qual a combinação de componentes. Tem o risco do THC, principalmente quando você usa doses altas ou doses não controladas. Então, existe um potencial risco de você oferecer a droga como uma salvação da lavoura e as pessoas começarem a fazer uso. Por vários motivos, porque o custo do tratamento ainda é muito alto, embora não se saiba dose, componente, nada disso. Além disso, o que se tem no mercado é de um custo muito alto, ou seja, é uma fatia da população que vai ter acesso a esse tipo de tratamento. Mas se a ideia começa a borbulhar muito, né, de que canabinoide, de repente vai passando aquele da latinha, né, canabinoide, é uma maconha, né, maconha, a gente pode fazer com que uma fatia grande da população faça busca da substância ilícita de qualidade duvidosa, uma série de coisas, e que isso pode levar à adesão e você não ter uma seleção adequada de pacientes, muitos pacientes jovens aí que podem ter propensão aí à depressão, ansiedade, crises psicóticas, etc. Então, eu acho que é algo que tem que ser usado com muita cautela, de preferência aguardar os estudos clínicos, mas a gente sabe que às vezes o mercado pressiona tanto que as pessoas começam a fazer o que às vezes não deviam. Então, mas ver com cuidado o uso dos canabinoides nesses pacientes. O uso de opioide benzodiazepínico, pessoal, para pacientes sem doença neoplásica, com dor crônica, ele deveria ser evitado. Tá? O opioide, se for usado muito pouco tempo, prescrições curtas, mas veja que tem uma associação com as taxas de mortalidade, gente, alta, e tem nos Estados Unidos muito preocupado por conta do crescimento da inclinação da curva. E vejam que tramadol é um deles, um dos opioides sintéticos que está associado a essa inclinação assim assustadora das curvas de mortalidade nos Estados Unidos. E em médio prazo e longo prazo, os malefícios dos opioides e dos benzodiazepínicos, eles seguramente ultrapassam os benefícios para os pacientes com dor pélvica não oncológica. Tá? Então, assim,
se for usado, ele deveria ser usado por um tempo muito curto, com uma indicação muito explícita e com prescrição restrita, tá? O número de doses restrito. Não dá 2, 10 caixas, 3 caixas para o paciente e deixa ela tomar. Tá? Bom, e algo que tem que estar na mente de todos, eu insisto nesse slide, é o efeito placebo. Veja que, independente da modalidade medicamentosa que você usa, muito daquilo é estimado ser efeito placebo. Tá? Vejam, só um exemplo típico, então você pega aí paracetamol, acredita-se que 87% do efeito, até 87% pode ser decorrente do placebo, na verdade. Então veja que, no fundo, o efeito placebo é uma coisa muito importante e ele deve ser explorado nessas pacientes. E o mais importante aí, talvez seja a relação médico-paciente do que, de fato, você prescrever um comprimido que sabidamente ou intuitivamente você acha que não vai ter um efeito biológico. Mas a relação médico-paciente, ela é aumentando a expectativa, a esperança da paciente, mesmo que dentro de um ambiente realista, é isso que não pode ficar nebuloso para o paciente, ela precisa estar num ambiente realista, mas essa relação médico-paciente é uma relação boa, ela promove uma taxa de sucesso superior do que quando a relação está deteriorada. Tá bom? Então, assim, isso é basicamente o que eu tinha para apresentar para vocês. Tem alguns conceitos relativamente novos. Eu espero que, dentro desse tanto de coisa que eu falei aí, alguma coisa do ponto de vista clínico vocês consigam aplicar nos ambientes de trabalho, no ambiente profissional, eventualmente na vida pessoal de vocês. Tá bom? Obrigado pela paciência. Obrigado, Homero. É uma